Seu problema não é falta de clientes. Eu quero começar esse vídeo falando com uma empresária que talvez esteja cansada. Cansada de olhar para a agenda, cansada de acompanhar o WhatsApp, cansada de pensar todos os dias em como atrair mais clientes. Porque existe uma sensação muito comum entre donas de clínicas, consultórios, salões e espaços de estética. A sensação de que você está sempre correndo atrás. Você faz campanha, atrai algumas pessoas, atende, fatura, respira. E logo depois, já começa a preocupação novamente. Como que eu vou vender no próximo mês? Como eu vou manter esse resultado? Como que eu vou garantir o movimento na agenda? E o mais interessante é que essa preocupação existe tanto em empresas que têm poucos clientes, quanto em empresas que têm muitos clientes. Porque o problema não é apenas quantidade. O problema é a insegurança. E é a sensação de nunca ter previsibilidade, de nunca saber exatamente o que vai acontecer amanhã. Viver assim é extremamente desgastante. Você trabalha muito, investe tempo, investe dinheiro, investe energia, mas no fundo continua sentindo que está sempre recomeçando. E talvez seja exatamente aí que seja o problema. Quando eu converso com uma empresária, quase todas chegam dizendo a mesma coisa. Bruna, preciso de mais clientes. Mas quando eu começo a fazer perguntas, a conversa muda completamente. Quantas clientes voltaram nos últimos 3 meses? Quantas compraram novamente? Quantas indicaram alguém? Qual é o valor médio de uma cliente dentro da sua empresa? Qual o percentual de retorno dos seus atendimentos? Qual a taxa de recompra? Normalmente ninguém sabe responder. Não porque sejam empresárias ruins, mas porque passaram tanto tempo focadas em atrair clientes que nunca aprenderam a administrar o relacionamento com clientes que já conquistaram. E é nesse momento que eu percebo uma coisa. Talvez o problema não seja a falta de clientes. Talvez o problema seja a falta de gestão dos clientes que você já tem. Porque conquistar uma cliente é apenas um começo. O verdadeiro crescimento acontece depois da primeira venda. Existe uma crença muito forte no mercado. A crença de que crescer significa conseguir mais clientes. E eu preciso te dizer uma coisa. Isso não é verdade. Ou, pelo menos, não toda a verdade. Porque se mais clientes fosse a solução, toda clínica com agenda cheia seria extremamente lucrativa. Toda empresária ocupada estaria crescendo. E toda empresa cheia de movimento estaria prosperando. Mas nós sabemos que não é assim. Existem clínicas lotadas, existem agendas cheias, existem equipes ocupadas. E mesmo assim, existe falta de lucro. Existe falta de previsibilidade. Existe sobrecarga, existe estagnação. Porque crescimento não acontece apenas quando entram mais pessoas. Crescimento acontece quando você aproveita melhor as pessoas que já entraram. E essa mudança de visão pode transformar completamente o seu negócio. Imagine só 2 clínicas. A primeira atende 120 clientes por mês. A segunda, 70. Qual delas cresce mais? A maioria das pessoas responde automaticamente, a primeira. Mas não necessariamente. Porque talvez a segunda tenha algo que a primeira não possui. Talvez ela tenha processo. Talvez ela tenha acompanhamento. Talvez ela tenha estratégia de recompra. Talvez ela tenha sistema de indicação. Talvez ela tenha uma jornada clara para a cliente continuar comprando. Enquanto a outra depende exclusivamente de novos clientes para sobreviver. Quando a empresa depende exclusivamente de novos clientes para sobreviver, ela vive cansada, ela vive insegura, ela vive recomeçando. Por isso eu acredito que o verdadeiro crescimento acontece quando você deixa de pensar apenas na aquisição e começa a construir a retenção, recorrência e previsibilidade. Então, se o problema não é falta de cliente, onde deveria focar sua energia? Eu olharia para 4 partes. Primeiro, retenção. A maioria das empresárias sabe quantas clientes entrar, mas não sabem quantas permanecem. E isso é um problema, porque crescimento sustentável não acontece quando você vive substituindo clientes que saem. O crescimento acontece quando você consegue manter as clientes que você já conquistou. Então, a pergunta não é quantas clientes novas eu preciso. A pergunta é, por que as clientes que já compraram não estão voltando? Essa resposta pode mudar completamente seu faturamento. Segunda, recorrência. Muitas empresas vivem da primeira venda, mas empresas fortes vivem da segunda, da terceira, da quarta. Olhe para os seus serviços. Olhe para os seus tratamentos. Olhe para a solução que você oferece. Existe uma jornada clara para a cliente continuar comprando? Ou toda venda depende de uma nova negociação? Porque quando você cria continuidade, você cria previsibilidade. Terceira, experiência. Uma cliente não volta apenas porque gostou do resultado. Ela volta porque se sentiu cuidada, porque se sentiu lembrada, porque percebeu o valor, porque criou conexão. Hoje, existem empresas tecnicamente excelentes perdendo espaço para empresas que sabem como construir um relacionamento. E o relacionamento não acontece por acaso. Ele precisa ser planejado. A quarta, gestão. E aqui está o ponto que muitas empresárias evitam. Você precisa conhecer os números. Não apenas faturamento. Você precisa saber quantos clientes entraram, quantas retornam, quantas compram novamente, quanto cada cliente gera de receita ao longo do tempo.
Qual é a taxa de retorno da sua empresa? Porque quando você começa a olhar para esses números, você para de tomar decisões baseadas em sensação e começa a liderar baseado em fatos. E é exatamente nesse momento que a empresa deixa de depender da sorte e começa a crescer de forma previsível. Então, antes de procurar mais clientes essa semana, eu quero te propor um exercício. Pega uma folha ou então abre uma planilha e responda essas perguntas. Quantas clientes você conquistou nos últimos 90 dias? Quantas voltaram? Quantas compraram novamente? Quantas indicaram alguém? E quantas simplesmente desapareceram? Porque talvez o crescimento que você está procurando não esteja fora da sua empresa. Talvez ele esteja lá dentro, escondido em alguma oportunidade que você ainda não está enxergando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, olhando para a sua empresa, o que está faltando de verdade? Mais clientes ou mais previsibilidade? Conta aqui nos comentários. Eu faço questão de ler sua resposta. E se você é empresária da saúde, da beleza ou bem-estar e deseja construir uma empresa que cresça sem depender exclusivamente de você para tudo, aproveite para se inscrever aqui no canal. Porque toda semana eu compartilho conteúdo sobre direção, lucro e escala para mulheres que querem construir uma empresa forte, lucrativa e previsível. Uma empresa que cresce sem consumir a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.